Maranata! Feliz sábado, queridos irmãos do distrito de Nova Itapeva. Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, nós temos passado por um momento muito complicado devido aí a essa pandemia que infelizmente tem assolado o mundo todo. Nós não estamos podendo nos reunir nos nossos templos, porém nós queremos propor para você uma maneira diferente de estudarmos a lição da Escola Sabatina. Através desse vídeo, nós convidamos alguns amigos que estarão compartilhando conosco as ricas lições que aprenderam durante a semana. Nós temos aprendido sobre o livro de Daniel ao longo desse trimestre. Diria eu que o tema central de Daniel vem muito a calhar com o momento que nós estamos vivendo. Nós temos aprendido a cada dia que não importa o momento, não importa a situação, Deus sempre está no controle da história. Portanto, fique tranquilo, querido amigo, querida amiga. Deus tem cuidado de todos os detalhes para que em breve nós possamos superar esse momento difícil que nós estamos vivendo. Chegamos então à lição de número 12 do nosso trimestre, que tem como título Do Norte e Sul, a Terra Gloriosa. Chegamos ao capítulo 11 de Daniel, capítulo que tem sido encarado por muitos estudiosos e teólogos como um dos capítulos mais desafiadores, não só do livro de Daniel, mas também como de toda a Bíblia. Por que esse capítulo é um capítulo desafiador? Por causa da sua riqueza de detalhes, a sua narrativa, que nós realmente precisamos nos atentar, pedir a orientação de Deus para que nós possamos compreender cada um desses detalhes. Nós vimos que nos capítulos 2, 7, 8 e 9 de Daniel, nós vimos ali estátuas, animais, muitos símbolos. E se você pegar todas essas histórias, você vai entender que ela trata do mesmo assunto, as sucessões de reinos ao longo da história. Começando lá na Babilônia com Nabucodonosor, culminando na volta de Jesus. O capítulo 11, porém, é um capítulo que, como eu disse, tem mais detalhes. Ele não fala apenas das sucessões de reinos, mas também das sucessões de reis. Então, por esse motivo, é um capítulo realmente desafiador. Nós vamos estudar então ao longo da semana aí alguns detalhes mais importantes e aí com os nossos amigos. A lição de domingo vai ficar com o nosso querido irmão Cícero, mas antes eu peço que você feche seus olhos e juntos nós vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Nós temos estudado o livro de Daniel, nós pedimos ao Pai a Tua orientação nesse momento, que o Teu Espírito esteja entre nós, abrindo nosso entendimento, nosso coração, para recebermos a Tua Palavra. Abençoa cada um de nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Oi pessoal, estou aqui para comentar a lição de domingo que tem como título Profecia sobre a Pérsia e a Grécia. Daniel tem uma visão, aliás, o anjo aparece a Daniel ali no capítulo 11, a partir do verso 1, e fala sobre ele de 4 reis que sucederia. Daniel estava no primeiro ano de Dario e o anjo diz que 4 reis sucederia. Seria 3 e o quarto um rei muito rico e poderoso. E nós podemos ver aqui na lição listada esses 4 reis, que foi Cambiase, o falso Esmerdes, Dario I e o quarto é Xerxes, que também aparece no livro de Esté como Assuero. Esse seria o rei muito poderoso que o anjo descreve. Então, sucedeu aí certinho como o anjo falou, que coisa maravilhosa. Outra coisa que o anjo falou no verso 3 é que depois desses reis se levantaria um rei muito poderoso, né? Com seu grande domínio e faria o que aprovesse. Mas no auge do seu domínio ele seria dividido pelos ventos dos céus. E nós podemos ver que essas características se cumprem na pessoa de Alexandre o Grande, que domina, faz um grande império, e mais no auge do seu reinado ele é morto aos 32 anos de idade, e seu reino então é sucedido pelos seus 4 generais, que são eles Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais então tomam conta do reino de Alexandre, e então fica um reino dividido, assim como o anjo falou. Lisímaco ficou com a parte norte, Ptolomeu com a parte sul, Seleuco com a parte leste e Cassandro com a parte oeste. Mas esses reis vieram se tornar em 3, esses 4 reis vieram se tornar em 3, porque o
Seleuco derrotou Lisímaco e ampliou o seu reinado, então se tornou ali 4 reinos, três reinos divididos, perdão. Ok? Uma coisa que nós temos que observar é que as palavras do anjo para Daniel são palavras literais. Né? No capítulo 2, 7 e 8 nós podemos ver ali figuras, imagem, animais que representavam reinos. Mas o anjo fala de reis que sucederia. Então são palavras literais e realmente as profecias se cumpriram literalmente como o anjo falou. Que coisa maravilhosa. Qual é a lição que tiramos de tudo isso? De que Deus sempre esteve no controle da história desse mundo. Se Deus esteve na época de Daniel, Ele estará agora, então basta que confiemos. Amém? Olá, meus amigos. Estão apreciando o estudo da lição? A lição número 12, na parte de segunda-feira, ela vem falar um pouco as profecias sobre a Síria e o Egito. Após a morte de Alexandre, os 4 generais, eles tentaram por 20 anos manter o Império unido. Mas, após várias brigas, ele foi dividido. Ptolomeu ficou com o sul, Seleuco com o leste, Lisímaco com o norte e Cassandro com o sul. Seleuco ele derrota Lisímaco e torna então o rei do norte. Mas por que tem essa expressão o rei do norte e reino do sul? A terminologia bíblica leva em conta a posição geográfica para Jerusalém. Por isso, rei do norte e rei do sul. No capítulo 11 de Daniel, no versículo 6, fala que eles seriam unidos, eles iriam unificar. Pela história, ela vai nos dizer que Berenice, que era filha do rei egípcio Ptolomeu II Filadelfo, ela casou-se com Antíoco II Teos, que era neto de Seleuco. Porém, após a morte de Ptolomeu, Berenice é rejeitada por Antíoco II, que depois foi morta ela e seu filho, para não assumir então o trono. Tudo isso aconteceu, tudo isso acontece em um tempo 300 anos antes dessas coisas acontecerem. As profecias de Daniel 10, 11 e 12, elas fazem parte do mesmo contexto, é a mesma visão de Daniel. E assim, o capítulo 11, ele vai esmiuçar o que aconteceria nesses reinos. E uma coisa que me chama muita atenção. Por que Deus colocou na Bíblia esses detalhes para nós? Nós precisamos entender que o povo de Deus estava sendo oprimido, por isso que isso foi revelado para Daniel. Essas coisas Deus revelou 300 anos antes delas acontecerem. Deus ele tem o controle da história. Mas o que serve para nós hoje, no ano de 2020? Nós estamos vivendo em meio a uma grande crise no nosso país. E isso também é bíblico. Deus ele tem o controle de tudo. Deus ele tem o controle da história. E Deus também pode ter o controle da sua vida. Para isso, basta você o aceitar e entregar a sua vida nas mãos de Deus. E Ele fará aquilo que for melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe para que possamos ter isso em mente. Isso é só uma gota em meio a um oceano que nós podemos explorar sobre o capítulo 11 de Daniel. Faça isso, busque na história, busque na Bíblia e assim você compreenderá as grandezas que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Meu irmão, você acabou de vir do tema de segunda-feira, onde o Paulo pôde trazer uma explanação a respeito da profecia da Síria e do Egito. Agora eu quero te convidar a estudarmos essa profecia linda de Daniel, no capítulo 11, o verso 18 até o 28, 16 até o 28, onde ele vem falando a respeito de Roma e o príncipe da aliança. Meus irmãos, perceba que Deus ele nunca deixou os seres humanos sem uma resposta. Deus ele nunca deixou os seus filhos sem um norte, sem um caminho, sem um destino. Já na época de Daniel não conseguia compreender isso. Na cabeça de Daniel, ele não entendia as visões que Deus tinha dado para ele, tanto que no final do livro, Deus pede para que Daniel encerre o livro,
feche, porque não é do tempo dele, e sim para o tempo futuro, para o nosso tempo. Irmãos, nós estamos vivendo tantas coisas, e essa profecia desse capítulo, ele vem falando a respeito do domínio romano. Perde-se um pouco o foco dos helenos, da Grécia, e agora traz todo o domínio romano, aonde Roma dos seus imperadores, Roma das cruzes, Roma das suas crueldades, passa a dominar boa parte do globo terrestre. E por que não Jerusalém? Essa pequena província onde viria o Messias. Esse texto de Daniel, ele vem falando muito bem a respeito da vinda do Messias, onde culminaria na crucifixão de Cristo. Eu começo a entender, irmãos, que Deus nos ama tanto que Ele nos deixou detalhes, mas detalhes tão grandiosos de como seria o passar da história. Os impérios, trocas de tronos, trocas de reis, até chegar na tão famosa Roma pagã. A Roma que tentou desvirtuar as verdades com mentiras, a Roma que tentou apostatar aquelas pessoas que deram sangue, que foram fiéis à palavra verdadeira de Jesus Cristo. O texto nada mais fala do que ele foca diretamente na questão da crucifixão, do príncipe do ungido, do príncipe da aliança, trazendo novamente o povo a futuramente a Jerusalém celestial. Que Deus abençoe cada um de vocês. E agora, fique com o Messias na lição de quarta-feira. Professor Tiago, muito obrigado pela explanação. Chegamos então à lição de quarta-feira, que tem como título O Próximo Poder. E que poder é esse? Em Daniel capítulo 11, nos versículos 29 até o versículo 39, Daniel descreve exatamente qual é esse poder. Nós estamos vivendo sob o período de Roma, e você sabe que Roma é dividida em dois períodos históricos diferentes, um do outro. O primeiro deles, Roma pagã, com seus imperadores, homens arrogantes, que julgavam ser eles mesmos seus próprios deuses. Porém, Roma, teoricamente, passa pela conversão ao cristianismo, e nós chegamos então à conhecida Roma papal. Agora, igreja e Estado eles se unem, e o grande líder religioso passa também a ter o poder político, e agora ele também dita as regras, ou seja, o grande líder de Roma passa a ser então o poder papal. A partir desse momento, esse grande líder, tanto religioso como político, ele começa a assumir agora alguns atributos que eram designados unicamente para Cristo, como por exemplo, o cabeça da igreja. Ele também se auto-intitula como o sumo pontífice. Nós sabemos que a única ponte que ligou o homem a Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele também se auto-intitula como o intercessor, outro atributo de Cristo. Ele passa a perdoar pecados, algo que somente Deus pode fazer. Ele também determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem sobe, quem desce. Também o julgamento, um atributo que é direcionado unicamente para Cristo. Aqui também na lição de quarta-feira, 5 tópicos muito importantes. O primeiro deles está no versículo 30, que fala que esse poder ele é contra a Santa Aliança. Que Santa Aliança é essa? A Santa Aliança da salvação, ou seja, o sacrifício que Cristo fez por nós para pagar os nossos pecados e nos dar a chance de ter de graça a salvação. Esse poder ia com uma ideia totalmente contrária, ou seja, não aceitava que fosse dessa forma. Ele passa também agora no versículo 31, no segundo tópico, a profanar o santuário. De que forma? Assumindo o lugar do sumo sacerdote, ou seja, nós sabemos que o sumo sacerdote é Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados. Ele se auto-intitula agora o sumo sacerdote. Daniel chama isso, no tópico 3, que está no versículo 31, Daniel usa uma expressão muito famosa, muito conhecida, que de repente podia ser até o título de um filme de Hollywood. Ele diz, a abominação da desolação, ou seja, toda essa profanação, toda essa ideia de ir contra a aliança da salvação, para Daniel, para todos nós, deve ser uma abominação. O quarto tópico, ele passa agora também a perseguir, ou seja, a perseguição. A igreja passa a perseguir os cristãos. Aquelas pessoas que se opõem à sua ideia, à sua tirania,
passa então pelo período da Inquisição, onde muitas vidas são ceifadas, e agora nós chegamos então nós voltamos aqui ao verso áureo da nossa lição, Daniel capítulo 11, verso 35, que diz que alguns dos sábios, ou seja, os santos, cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Ou seja, muitos dos nossos queridos irmãos passaram pelo fogo, passaram pela provação nesse período onde a igreja perseguia os cristãos. Temos também o quinto tópico, queridos. Ele se engrandeceria, ou seja, ele passaria a se engrandecer contra Deus. De todas essas formas, né? Nós vimos nos capítulos anteriores que também tem o chifre, o pequeno chifre que fala com insolência contra Deus, profanando as coisas de Deus, pregando contra Deus. Infelizmente nós tivemos esse poder muito poderoso, ou seja, muito grande, que durou até o ano de 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão, aprisiona o Papa Pio VI. Essa é chamada a ferida mortal, mas nós sabemos que essa ferida mortal nos últimos dias será curada. Então nós temos que ter sabedoria para compreender a palavra de Deus, para passar por esses momentos difíceis que esse poder causou tanto no passado quanto nos últimos dias. Nós temos que nos atentar, nos apegar a Deus, segurar firme na mão de Deus e seguir adiante. Que Deus abençoe a cada um de nós. E aí, galerinha, vamos estudar a lição? A lição de quinta-feira, dia 19, fala assim: eventos finais, a de adulto, e a estágio final, que é a lição de jovens. A pergunta é a mesma, o sentido é o mesmo e o propósito também é o mesmo. Então vamos lá. Vai falar sobre dois reinos: Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte, né, ele tem ali esse nome primário, designar geograficamente a dinastia, né, Seolênia. Ou seja, ali o povo, né, trabalhava geograficamente com esse nome, mas se refere ao quê? A Roma pagã. E finalmente a Roma papal, né? E o Reino Sul também tem esse nome primário, né, designado a dinastia ptolomaica no Egito, né? Palavrinha aí bem complicada, ao sul da Terra Santa. E a gente pode ver o que nesses dois reinos? Eles, né, a gente já pode ali de cara na pergunta ver que foi uma intriga que teve eles. Eles tiveram ali a sua briga, a sua, né, um atacando o outro. E quem venceu? Ou quem prosseguiu, né? Será que um foi derrotado? Será que outro não? Ou seja, o Reino Norte, ele foi derrotado, falhou, não deu certo, né? O Reino Norte ataca e derrota o Reino Sul. Então, ou seja, ele teve um socorro. Ele volta ainda com muita mais força, né? Com muito mais ali guerra, com muita mais garra para vencer aquilo. Ou seja, o católico apostólico romano foi ferido, mas renasceu com uma grande força. Um grande ali avanço, né? E o que a gente traz para os dias de hoje? A gente pode ver, né, diante de toda essa lição do capítulo 11 aí que a gente vem estudando, o desfecho do grande conflito, né? Da batalha final, que ainda muita coisa está por acontecer. Mas o que nós temos que tirar de lição disso? Que eu e você temos que estar preparados, porque o tempo do fim está chegando. E a gente tem estudado, tem visto, e a gente não deve desanimar, mas assim, deve estar olhando lá à frente, porque esse mundo não é nosso, né? E a lição, ela tem o propósito de nos ajudar a nossa vida espiritual. Então não deixe de estudar a lição, estudem a lição, olhem, né, o capítulo 12 vem aí com muita coisa para a gente viajar nessa história. Então não deixe e não fique de fora. Essa foi aí a nossa lição de quinta-feira. E aí, meu irmão, vamos finalizar aqui a lição da Escola Sabatina. Cada dia da semana você estudou um pouquinho, na verdade? E os nossos amigos aqui, tanto Cícero, Paulinho, Letícia, Messias, pôde dar um pouquinho da contribuição de cada dia
a riqueza que é estudar a lição da Escola Sabatina. Praticamente estamos finalizando um trimestre, mas essa lição dessa semana nós podemos aprender o seguinte, que entra reinos, sai reinos, muitos imperadores, reis, muitos dominaram o mundo, todos eles tiveram sua parcela. O pior reino, no qual teve uma influência poderosíssima na sociedade, foi Roma. Você pergunta, qual foi o efeito de Roma em nossa vida? Tudo. Perceba que Roma só não dominou as pessoas, ali o seu direito de ir e vir, o direito de pagar tributos, o domínio militar, não foi somente isso, mas foi também o egresso de uma religião pagã, a introdução de uma religião torta, de uma religião totalmente deturpada. Você aprendeu, e Martinho Lutero foi um dos que mais debateu e confrontou Roma diretamente com seus ensinos. Meus irmãos, passou Babilônia, passou o Medo-Persa, passou a tão poderosa Grécia de Alexandre o Grande, porém Roma ainda fica em nossa vida. De que forma? Você percebe pelas suas filhas descritas em Apocalipse, aonde tem uma doutrina errada, aonde tem um ensinamento totalmente, uma doutrina fumaça errada, em qualquer canto desse mundão aí, há uma pincelada de Roma nessa história. Roma pagã, a Roma que tentou queimar as Bíblias, a Roma que tentou destruir e matar os cristãos nos coliseus romanos. A influência dela, infelizmente, continua até hoje. Mas um dia, essa pedra que não foi cortada por mãos humanas, descerá do céu e virá até nós, para nos buscar, para nos resgatar. Meu querido irmão, você está na tua casa, você não está com os irmãos numa classe de escola sabatina, mas você não está preso, você não está simplesmente perdido naquilo que está acontecendo no mundo. Através das profecias de Daniel, você tem um vislumbre de como você deve se preparar para a volta do nosso amantíssimo Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e nós aguardamos uma pátria. Não uma pátria gerida por mãos humanas, mas uma pátria coordenada, uma pátria abençoada, totalmente dominada por nosso Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe. Muito bem, queridos irmãos, estou de volta. Voltei agora para agradecer a você que acompanhou conosco aí esse vídeo até o final, você que estudou a lição da Escola Sabatina e que de alguma forma aprendeu também aqui junto conosco. Nós queremos agradecer também os nossos amigos aí que participaram, toparam o desafio de participar com a gente aí da lição dessa semana. O Cícero, o Paulo, o pastor Tiago e a Letícia aceitaram o desafio aí, fizeram a gravação e a gente aí está apresentando para vocês. Semana que vem, se vocês gostarem, semana que vem nós vamos ter mais, terminando aí a nossa lição. E de repente, quem sabe se você quiser participar conosco, de repente dar uma contribuição aí com o seu vídeo, com a sua explicação, você entre em contato conosco e nós vamos conversar para que você também participe do próximo vídeo. Agradecemos a presença de todos e nesse momento peço que você feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Querido Deus, te agradecemos pela vida, pela saúde, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui através deste vídeo para que nós possamos falar da Tua Palavra, possamos estudar a Tua Palavra. Nós agradecemos pelas ricas bênçãos, pelas ricas verdades que o Senhor apresentou a cada um de nós. Nós pedimos a Tua orientação nesse momento, onde nosso mundo todo está passando por um sério problema. Nós pedimos ao Pai que o Senhor segure nossa mão, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos superar esse momento da melhor forma possível, Pai. Dá-nos um sábado feliz em Tua presença, que nós possamos passar com os nossos queridos e que nós possamos também nos lembrar de nos cuidar nesse momento de dificuldade, Pai. Abençoa cada um de nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, pessoal.